Você já se perguntou se tudo o que está acontecendo no mundo é apenas coincidência ou se há algo muito maior por trás disso tudo? Guerras, pandemias, terremotos, escândalos, corrupção, crises sem fim. Seriam apenas ciclos da história ou os sinais claros de que estamos mais perto do fim do que imaginamos? Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em um tema que tem intrigado bilhões de pessoas ao longo dos séculos: a volta de Jesus. Isso mesmo. A promessa bíblica de que o Filho de Deus retornaria para buscar os seus ainda é uma das maiores esperanças e também uma das mais debatidas dentro e fora das igrejas. E nesse vídeo vamos analisar 7 sinais claros de que o fim pode estar muito próximo. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar recebendo vídeos que te façam refletir e se aproximar da verdade, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e também a fortalecer essa comunidade que só cresce a cada dia. Agora sim, vamos começar. Para entender os sinais, precisamos primeiro entender a promessa. A Bíblia fala sobre isso diversas vezes. Jesus disse a seus discípulos que voltaria. Em João 14:3, ele afirmou: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essa é uma das declarações mais claras e poderosas sobre a sua volta. Mas o que isso significa na prática? Estamos falando de um evento sobrenatural, repentino, em que Jesus voltará visivelmente, em glória, para estabelecer justiça sobre a terra e cumprir o plano divino. Isso é diferente do chamado arrebatamento, que, segundo algumas interpretações, seria um evento anterior, onde os fiéis seriam tirados da terra, encontrando-se com Cristo nos ares. Esse conceito vem de textos como 1 Tessalonicenses 4:16, 17, que diz: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens." Muitos estudiosos dividem esses eventos em 2 fases: o arrebatamento secreto dos fiéis e a segunda vinda visível e gloriosa de Cristo, onde todo olho verá. Independente da linha teológica que você siga, uma coisa é certa: a Bíblia afirma que Jesus voltará, e com ele virão juízo, justiça e restauração. E o mais impressionante, a Bíblia não apenas afirma que Jesus voltará, mas também nos deixa sinais claros de que esse dia está se aproximando. São indícios que, segundo as Escrituras, se intensificariam nos últimos tempos. Por isso, não é surpresa ver tantas pessoas se perguntando se os acontecimentos que estamos vivendo hoje já não seriam o cumprimento dessas profecias. Imagine a cena. Você está vivendo sua vida normalmente, indo ao trabalho, estudando, fazendo seus planos, quando de repente tudo muda. Uma trombeta celestial ecoa, o céu se rasga e o Filho de Deus aparece com poder e glória. Esse não é o roteiro de um filme de ficção, mas o retrato bíblico da volta de Jesus. Um evento que será impossível ignorar. E aí surge a pergunta que mexe com a nossa alma: e se fosse hoje, eu estaria pronto? Essa é uma reflexão profunda e urgente, porque se os sinais estão aí, diante dos nossos olhos, o que estamos esperando para despertar? A Bíblia nos chama à vigilância, à fé e à preparação. Não se trata de medo, mas de esperança, porque para aqueles que creem, a volta de Jesus não será um fim, mas um novo começo. E agora que você já entendeu o contexto bíblico e profético dessa promessa, chegou a hora de começarmos a analisar os 7 sinais que apontam que o tempo está se esgotando.
São sinais que estão nas Escrituras, mas também estão estampados nas manchetes dos jornais. E o primeiro deles, talvez o mais visível de todos, é o aumento das guerras e rumores de guerras. Mas antes de continuar, eu quero fazer um convite especial para você. Comenta aqui embaixo Maranata, que significa Ora vem, Senhor Jesus. É uma forma poderosa de mostrar que você está acompanhando até aqui. E mais do que isso, que está com o coração aberto para essa mensagem. E se ainda não deixou seu like, aproveita agora e faz isso. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Vamos espalhar essa mensagem. Respira fundo. Porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Ao olhar para o mundo de hoje, é impossível ignorar a crescente instabilidade entre as nações. Conflitos, ameaças, tensões. Parece que o planeta inteiro está em constante estado de alerta. Isso é apenas coincidência ou cumprimento profético? No próximo tópico, vamos explorar em detalhes como a profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerras tem se manifestado de forma clara e crescente nos nossos dias. Prepare-se, porque essa jornada só está começando. Quando Jesus sentou-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras e falou sobre o fim dos tempos, ele não deixou as coisas em aberto. Suas palavras foram diretas, quase assustadoras, mas cheias de propósito. Em Mateus 24:6 ele declarou: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Essa frase, escrita há 2000 anos, poderia muito bem ser parte de uma reportagem de hoje. Basta olhar ao redor. Em todos os continentes, em diferentes escalas e contextos, o planeta parece estar à beira de explosão. Conflitos que pareciam enterrados estão ressurgindo, tensões geopolíticas aumentam e a paz, aquela que todos desejam, parece cada vez mais frágil. O sinal das guerras está diante de nós, escancarado. Mas será que estamos prestando atenção? Nos últimos anos, testemunhamos o agravamento de confrontos que abalaram a estabilidade mundial. A guerra entre Rússia e Ucrânia não apenas reacendeu antigas feridas da Guerra Fria, como também reconfigurou alianças e expôs a fragilidade dos tratados internacionais. Milhares de vidas perdidas, cidades destruídas, famílias separadas. Tudo isso em pleno século XXI, diante dos nossos olhos. Mas não para por aí. O Oriente Médio segue em constante ebulição. Israel, um ponto central nas profecias bíblicas, está sempre cercado por tensões e ameaças, conflitos com grupos extremistas, ataques aéreos, represálias. A Terra Santa continua sendo palco de disputas que parecem não ter fim. Será coincidência que exatamente essa região seja mencionada tantas vezes nas Escrituras quando se fala do fim dos tempos? Além disso, há rumores constantes de possíveis guerras envolvendo superpotências. China e Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul, os Estados Unidos no meio de quase tudo. Um simples movimento mal calculado, um discurso inflamado, uma provocação errada. E o mundo pode mergulhar num conflito global como nunca antes. O medo de uma nova guerra mundial já não é mais exclusividade dos filmes de ficção científica. E aqui é importante observar algo. Jesus não disse apenas guerras. Ele também mencionou rumores de guerras. Isso significa que o simples clima de tensão, o medo, a instabilidade, a sensação constante de que algo pode explodir a qualquer momento, também são sinais. O mundo está, literalmente, em estado de alerta. As manchetes dos jornais confirmam. Os discursos políticos confirmam. Os preparativos militares, os testes de armamento, os acordos secretos. Tudo aponta para uma escalada que não sabemos onde vai parar. Mas será que estamos surpresos? A Bíblia já havia dito. E Jesus nos alertou para que não fôssemos pegos de surpresa.
Esse sinal, o primeiro que abordamos aqui, não é apenas um dado geopolítico, ele é um chamado à vigilância. É como se cada bomba, cada ameaça, cada sirene soasse também dentro do nosso coração, nos perguntando: você está pronto? E talvez você esteja se perguntando: ok, mas sempre houve guerras. O mundo nunca foi totalmente pacífico. Isso realmente é um sinal do fim ou apenas a continuação do que sempre existiu? Essa é uma pergunta válida. Mas o ponto central aqui não é a existência das guerras em si, mas a intensidade, a frequência e a abrangência global que elas têm hoje. Nunca antes na história a humanidade teve tanto poder destrutivo em mãos. O risco não é mais uma batalha regional, é um colapso em cadeia. Outro aspecto assustador é o envolvimento crescente da tecnologia nessas guerras. Drones armados, inteligência artificial, armas nucleares, guerra cibernética. Estamos falando de destruição em escala que nossos antepassados nem conseguiriam imaginar. E a Bíblia já falava sobre um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24, 21. Estamos cada vez mais perto disso? Agora pensa comigo, se Jesus foi tão claro ao falar que as guerras e rumores seriam apenas o início das dores, o que vem depois disso? O que mais a humanidade ainda vai enfrentar antes do retorno glorioso do Filho de Deus? É justamente isso que nos leva ao segundo sinal. Mas antes de seguir, deixa eu te pedir algo importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está refletindo sobre tudo isso, comenta aqui embaixo: eu estou atento. Quero saber quem está acompanhando com o coração aberto. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora mesmo. A gente está só começando essa jornada pelos sinais do fim e você não vai querer perder os próximos capítulos. Sabe, quando falamos de guerras, normalmente pensamos em tanques, bombas e exércitos. Mas existe um outro tipo de guerra, muito mais sutil, silenciosa e perigosa. É uma guerra espiritual, uma batalha pela mente e pela fé das pessoas. E essa batalha tem alimentado o surgimento de algo que Jesus também alertou: os falsos cristos e os falsos profetas. Homens e mulheres que se levantam dizendo ter a verdade, mas distorcem a palavra, confundem os fiéis e afastam muitos da fé verdadeira. Essa é uma das táticas mais perigosas do inimigo, a distorção da verdade disfarçada de luz. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Respira, porque o que vem a seguir pode te surpreender ainda mais. Eles surgem sorrindo. Às vezes com uma Bíblia na mão, outras vezes com discursos carismáticos, promessas de cura, de riqueza, de prosperidade instantânea. Tem seguidores apaixonados, multidões que os defendem com unhas e dentes, e uma aparência que, à primeira vista, parece inofensiva, até santa. Mas por trás das palavras doces se esconde o veneno da enganação. Este é um dos sinais mais graves que Jesus nos alertou: o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Quando lemos Mateus 24, 24, as palavras de Jesus são claras e diretas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebe a gravidade disso? Não são apenas enganadores comuns. São tão convincentes, tão espirituais, tão bem ensaiados, que poderiam enganar até os escolhidos. Isso é sério. Isso é agora. Nos tempos atuais, esse sinal é talvez um dos mais visíveis, mas também um dos mais ignorados. Porque ele não vem com explosões ou manchetes de guerra. Ele vem disfarçado de luz. E isso é o que o torna tão perigoso. Satanás nunca foi burro. Ele não se apresenta com chifres e tridente. Ele se disfarça de anjo de luz. E seus servos fazem o mesmo. Pregam em nome de Jesus, mas são lobos em pele de cordeiro.
Nos últimos anos, vimos um crescimento assustador de líderes religiosos, autoproclamados como enviados, ungidos exclusivos e até mesmo alguns que se dizem o próprio Cristo reencarnado. Sim, você não ouviu errado. Há pessoas hoje que têm milhares de seguidores e que afirmam ser o Messias. E o mais assustador, milhares acreditam. Seguidores que entregam suas vidas, seu dinheiro, sua fé cegamente. Casos como o de Moisés Teixeira da Rocha, no Brasil, que dizia ser Jesus Cristo, ou o de Sergei Torop, na Rússia, que se auto-intitulava o Jesus da Sibéria, são apenas alguns exemplos entre dezenas. Alguns desses falsos messias chegaram a reunir comunidades inteiras, com estrutura, regras próprias, doutrinas que distorcem a palavra e uma completa manipulação das pessoas. Eles usam o nome de Jesus, mas vivem para o poder, o controle e, muitas vezes, a perversão. Mas os falsos profetas nem sempre afirmam ser o Cristo. Às vezes se colocam como intermediários. Deus me revelou. Recebi uma profecia exclusiva. Só através do meu ministério você será salvo. Essas frases ditas com autoridade muitas vezes são seguidas de práticas abusivas, falsas promessas e interpretações distorcidas da Bíblia. E o mais grave, muitas vezes, pessoas sinceras são atraídas por esses discursos por estarem em momentos de fragilidade emocional, sofrimento ou desespero. Por isso, precisamos ser vigilantes. Precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados pela mentira. E como fazemos isso? Com Bíblia aberta e coração atento. É preciso estudar a palavra de Deus, orar, buscar discernimento. Porque quem conhece a voz do verdadeiro pastor não se confunde com a voz dos falsos. Como Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E aqui vai uma pausa importante. Se esse tema está tocando seu coração, se você já viu ou viveu algo parecido com isso, alguma igreja, seita, líder ou prática que parecia espiritual, mas te afastou de Deus, compartilha aqui nos comentários. Seu testemunho pode alertar outras pessoas. E se ainda não deixou o like, aproveita agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e levar essa mensagem para mais vidas. Voltando ao alerta de Jesus, há uma razão pela qual ele repete essa advertência diversas vezes. Em Marcos 13 ele diz, olhai por vós mesmos, pois vos entregarão aos sinédrios. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. O engano será tão generalizado que, se não estivermos alicerçados na verdade, acabaremos sendo levados pelo vento da mentira. O mais preocupante é que os falsos profetas não apenas existem, mas se multiplicam. Com o advento da internet e das redes sociais, nunca foi tão fácil para um falso mestre ganhar visibilidade. Bastam alguns vídeos emocionantes, um discurso bem montado e pronto. Milhares de visualizações, curtidas e seguidores. E isso nos traz a uma reflexão muito importante. Nem todo conteúdo com aparência cristã é de fato cristão. Não é porque alguém fala em nome de Deus que está realmente sendo usado por Ele. Discernimento é a chave. E mais do que isso, frutos. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos as árvores. A vida do pregador, suas atitudes, sua humildade, sua coerência com as Escrituras, tudo isso fala mais alto do que qualquer discurso eloquente. É triste ver quantas pessoas têm sido feridas por falsas lideranças. Quantas famílias destruídas, quantas pessoas desviadas da fé, quantas vidas marcadas por escândalos e decepções. Mas mesmo em meio a tudo isso, existe esperança. Porque Jesus também prometeu que os seus verdadeiros servos seriam preservados. Que mesmo em meio ao engano, a verdade permaneceria. E é por isso que estamos aqui, para abrir os olhos, para despertar,
para ajudar você a não cair nas armadilhas do inimigo. A Bíblia nos adverte: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Não aceite qualquer palavra como verdade absoluta. Compare com as Escrituras. Ore, peça discernimento. Deus fala com os seus. E Ele não deixa seus filhos enganados por muito tempo. E se você chegou até aqui, é sinal de que está buscando a verdade, que seu coração está alerta, e isso já é um ótimo sinal. A boa notícia é que, apesar de tudo isso, Deus ainda está no controle, e Ele está separando o joio do trigo, a verdade da mentira, os fiéis dos farsantes, e no tempo certo toda a obra será revelada. Nada ficará escondido. Mas enquanto isso, há outros sinais se manifestando, e um deles é especialmente alarmante, porque não vem de fora, mas de dentro. É um sintoma silencioso, mas devastador. A frieza do amor, o avanço da maldade, a perda da empatia e da compaixão. Um cenário que já não parece futuro, parece presente, e é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. É como se o mundo estivesse ficando frio. Não falo do clima, das estações ou do tempo. Falo do coração humano. Um tipo de frieza que não se sente com a pele, mas com a alma. Você percebe isso também? Parece que as pessoas estão cada vez mais indiferentes umas com as outras. A dor do outro já não comove. O sofrimento do próximo não gera mais empatia. E o que antes era chocante, agora é apenas mais uma notificação no celular. Essa anestesia da alma, essa falta de amor, é mais um dos sinais que Jesus nos alertou com tanta clareza. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Poucas palavras, mas com um peso devastador. Ele estava dizendo que o aumento do pecado, da maldade, da injustiça, faria com que o coração das pessoas fosse perdendo a sua essência. E se você olhar ao seu redor, é impossível negar que isso já está acontecendo. A cada dia, vemos histórias de violência que nos deixam sem palavras. Pais contra filhos, filhos contra pais. Assassinatos por motivos banais. Pessoas que filmam o sofrimento alheio ao invés de ajudar. Crianças sendo abandonadas, idosos maltratados, mulheres violentadas, inocentes sendo esquecidos. E sabe o que dói mais? Que tudo isso, muitas vezes, já nem nos causa mais espanto. É exatamente essa normalização do mal que mostra o quanto o amor está se esfriando. Antigamente, tragédias comoviam bairros inteiros, cidades, países. Hoje, são apenas mais um post, mais uma rolagem no feed. A tecnologia que deveria aproximar também está nos afastando emocionalmente. Vivemos conectados às telas, mas cada vez mais desconectados uns dos outros. É como se a frieza se espalhasse silenciosamente, contaminando as relações, os lares, as igrejas, a sociedade. Mas o esfriamento do amor não se manifesta apenas na violência ou na indiferença social. Ele também aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. A falta de paciência, o egoísmo, a pressa em julgar, a falta de perdão, a incapacidade de ouvir. É quando começamos a ver o outro como obstáculo e não como irmão. Quando a nossa vontade passa por cima da empatia, quando achamos que não é problema nosso. Essa profecia de Jesus não era apenas sobre o mundo lá fora, mas sobre o que aconteceria dentro das pessoas. É um alerta para nós, porque o esfriamento do amor pode começar lentamente, de forma quase imperceptível. E quando percebemos, já estamos duros, secos, desconectados de Deus e dos outros. Por isso, é essencial olhar para dentro, fazer um exame de consciência. Será que eu também estou esfriando? Será que meu coração ainda se comove? Ainda se importa? E aqui vai uma pausa rápida, mas necessária. Se esse conteúdo está te despertando, se você sente que precisa reacender algo dentro de você, deixa um "reacende, Senhor" aqui nos comentários. Isso não é apenas uma interação, é um ato de fé.
É declarar que você quer manter o coração quente, sensível, humano, cheio de amor. E se ainda não deixou seu like, esse é um ótimo momento. Curte, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. Às vezes, um simples vídeo pode reacender uma chama adormecida. Voltando à profecia de Jesus, é interessante perceber como ele conecta o aumento da maldade com o esfriamento do amor. Ou seja, uma coisa alimenta a outra. Quanto mais o pecado avança, mais as pessoas endurecem. E quanto mais o amor se apaga, mais o mal encontra espaço. É um ciclo destrutivo. E é por isso que a Bíblia nos chama tantas vezes a resistir ao mal e a não deixar o amor se apagar. Em Romanos 12:21, Paulo diz: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Essa é a chave. Não basta apenas identificar o problema. Precisamos lutar contra ele. Precisamos reacender o amor dentro de nós. Amor prático, real, ativo. Amor que ouve, que perdoa, que estende a mão. Amor que não depende de sentimento, mas de decisão. E não podemos ignorar o quanto essa frieza também tem afetado a fé de muitos. Pessoas que antes eram fervorosas, hoje estão mornas. Crentes que antes choravam na presença de Deus, hoje estão vazios, cansados, sem vontade de orar, de ir à igreja, de buscar a presença. Isso também é esfriamento, não apenas entre as pessoas, mas também entre o ser humano e Deus. Por isso, mais do que nunca precisamos clamar por um avivamento pessoal, não apenas de eventos, mas de essência. De volta ao primeiro amor, de quebrantamento, de compaixão, de paixão pela verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. E só persevera quem mantém o amor aceso, mesmo em meio à escuridão. O amor é mais do que um sentimento bonito. É um sinal de que ainda estamos vivos espiritualmente, que ainda somos humanos apesar de tudo, que ainda temos esperança. E essa chama precisa ser alimentada todos os dias com a palavra, com oração, com comunhão, com boas obras. Como disse Jesus em João 13:35, "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." E se esse é um dos sinais da volta de Jesus, significa que temos uma missão: não deixar o mundo nos endurecer, não deixar a frieza nos contaminar, ser luz, ser sal, ser resistência, amar quando ninguém mais ama, perdoar quando ninguém mais perdoa, ser gentil em meio à hostilidade, ser firme sem ser frio, porque no fim o amor vencerá. Mas enquanto falamos de amor se esfriando, há outro aspecto do mundo atual que grita aos nossos olhos. A própria criação está clamando. Terremotos, enchentes, incêndios, fomes, pandemias. A natureza parece estar em desequilíbrio. E, segundo a Bíblia, esses também são sinais de que o fim está próximo. Prepare-se, porque no próximo tópico vamos olhar para o que está acontecendo com o planeta e como isso se conecta diretamente com as profecias bíblicas. Você já teve a sensação de que o planeta está tentando nos dizer algo? Como se a própria natureza estivesse gritando, chorando, clamando por socorro? Terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, enchentes, secas, ondas de calor e frio extremos. É como se o mundo estivesse em convulsão, um desequilíbrio que cresce a cada ano, em todos os continentes, em todas as estações. Mas o que muitos não percebem ou escolhem ignorar é que esses eventos não são apenas fenômenos climáticos ou geológicos aleatórios. A Bíblia já havia nos alertado que nos últimos dias a própria criação daria sinais de que o fim se aproxima. Em Lucas 21:11, Jesus foi direto ao falar sobre os tempos finais. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Note que ele não está falando de coisas simbólicas. Ele fala de eventos físicos, reais, palpáveis,
fenômenos naturais que seriam visíveis para todos de forma global. E é exatamente isso que estamos vendo. Nos últimos 20 anos, o número de desastres naturais aumentou de forma alarmante. De acordo com dados da ONU, o número de catástrofes climáticas dobrou em relação às décadas anteriores. E o mais assustador, a frequência e a intensidade desses eventos também cresceram. O que antes acontecia uma vez por século, agora acontece várias vezes por década ou até por ano. Recentemente, vimos chuvas históricas destruindo cidades inteiras, como no sul do Brasil. Pessoas perderam tudo, casas, memórias, familiares. Também testemunhamos incêndios devastando países inteiros, como os que ocorreram na Grécia, no Canadá, na Austrália e na Califórnia. Ventos fortes arrancando árvores como se fossem palitos. Calor escaldante em regiões que antes eram frias. Frio recorde em locais onde nunca se viu neve. E tudo isso parece cada vez mais fora de controle. Mas será apenas o aquecimento global? Será só culpa da poluição, do desmatamento, da urbanização desenfreada? Embora esses fatores humanos tenham sim responsabilidade, há algo maior por trás disso tudo. Porque, segundo a Bíblia, a própria criação está gemendo. Em Romanos 8:22, Paulo escreveu: Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você percebe o paralelo? Dores de parto, as contrações, os sinais. A criação sabe que algo está por vir. E aqui precisamos abrir os olhos. Não estamos apenas vivendo uma crise ambiental. Estamos vivendo um alerta espiritual. A Terra está reagindo, clamando, mostrando que o tempo está acabando. E Jesus, como sempre, já havia nos avisado. Não como forma de causar medo, mas como um chamado à atenção. A natureza obedece a Deus. Os céus, os mares, a terra, tudo aponta para o Criador. E agora, tudo aponta para o retorno do Filho. E não podemos esquecer das pandemias. O próprio texto de Lucas menciona pestes. Nos últimos anos, vimos como um vírus invisível foi capaz de parar o mundo inteiro. A pandemia da Covid-19 revelou o quanto somos frágeis, o quanto a estrutura global pode ser abalada em questão de semanas. E mesmo agora, novos vírus e doenças continuam surgindo, assustando governos, cientistas e populações. Isso também é parte dos sinais. Você consegue perceber como todas essas coisas estão conectadas? O avanço da ciência não conseguiu parar a dor do planeta. A tecnologia não conseguiu conter o poder da natureza. E isso nos mostra que, por mais desenvolvidos que sejamos, não temos controle sobre tudo. Há um limite, e quando esse limite é cruzado, é como se o Criador nos lembrasse: eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho a última palavra. E aqui vai aquela pausa necessária. Se você chegou até este ponto do vídeo, quero te fazer um convite. Deixa nos comentários a frase: a criação está clamando. Isso vai ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas, mas também vai mostrar quem está atento, desperto, consciente do que está acontecendo ao nosso redor. E se ainda não deixou o like, aproveita agora. Não custa nada, mas ajuda demais o canal a crescer. Voltando, é interessante notar que, além dos desastres visíveis, Jesus também mencionou grandes sinais no céu. E ao longo da história, muitos cristãos têm observado eclipses, luas de sangue, alinhamentos planetários e outros eventos astronômicos como possíveis alertas. Embora devamos ter cautela com especulações exageradas, é inegável que algo incomum está acontecendo com mais frequência. A própria NASA já identificou diversos asteroides perigosos se aproximando da Terra. Em tempos passados, talvez nem soubéssemos disso. Mas hoje, com a ciência mais avançada, somos avisados com antecedência e, ainda assim, não conseguimos impedir que esses corpos celestes entrem na atmosfera e causem impacto. Tudo isso nos lembra de algo essencial. O céu também fala.
O universo obedece ao Criador. E, mais uma vez, isso não é para gerar pânico, é para gerar arrependimento e preparo. Porque, como Jesus disse, todos esses sinais seriam o começo das dores. Os desastres naturais, os céus agitados, a terra gemendo. Tudo isso faz parte de um ciclo que aponta para um evento maior, o retorno de Cristo. Mas apesar de todo esse cenário sombrio, ainda há uma notícia extraordinária. O Evangelho não parou. Mesmo em meio ao caos, a palavra de Deus tem sido anunciada como nunca antes na história. E esse, inclusive, é mais um sinal que precisa se cumprir antes da volta de Jesus. No próximo tópico, vamos falar sobre como a propagação do Evangelho em todo o mundo está diretamente ligada ao fim dos tempos. E como essa profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos, todos os dias. Em meio a tanto caos, desastres, enganos e frieza no mundo, há um movimento silencioso e poderoso acontecendo, que muitos não percebem, mas que talvez seja um dos mais fortes sinais de que estamos nos aproximando do fim. O Evangelho está sendo pregado em toda a terra. Essa não é apenas uma boa notícia, é também uma profecia. E não é qualquer profecia. Foi o próprio Jesus quem disse, em Mateus 24:14, "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Sim, você ouviu certo. O Evangelho sendo anunciado a todos os povos, línguas e culturas é um dos pré-requisitos para a volta de Cristo. E se pararmos para pensar, isso nunca esteve tão próximo de se cumprir como agora. Durante séculos, a pregação do Evangelho era limitada a missionários que viajavam de navio, enfrentavam florestas, desertos e perigos incontáveis para levar a palavra de Deus a povos distantes. Muitos morreram no processo, outros jamais retornaram para casa. E ainda assim, o Evangelho se espalhou. Mas hoje, com a internet, satélites, aplicativos, redes sociais e plataformas de vídeo como esta que você está assistindo agora, o alcance da mensagem se tornou global. Bíblias digitais estão sendo baixadas em países onde a Bíblia impressa é proibida. Pregações estão chegando a lugares onde missionários não podem entrar. Vidas estão sendo transformadas em vilas remotas da Ásia, tribos isoladas da África, comunidades subterrâneas no Oriente Médio. Em questão de segundos, uma mensagem pode atravessar continentes. E tudo isso faz parte de um plano divino que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Você tem noção do privilégio que é viver numa geração onde quase todo o planeta já teve contato com o nome de Jesus? Segundo dados recentes da Wycliffe Global Alliance, existem traduções das Escrituras em mais de 3.600 línguas. Isso representa mais de 95% da população mundial. Ainda há tribos e etnias sem acesso total à Bíblia? Sim, mas a cada ano esse número diminui. Missões continuam sendo enviadas, traduções continuam sendo feitas, e o Evangelho segue imparável. Mesmo nos lugares onde há perseguição religiosa severa, como China, Irã, Coreia do Norte e alguns países muçulmanos, existem cristãos corajosos, muitas vezes escondidos, que se reúnem em segredo, compartilham páginas da Bíblia, oram em silêncio, mas não desistem da fé. Esses irmãos são o testemunho vivo de que nem o inferno inteiro é capaz de deter o avanço do reino de Deus. E você, que está assistindo este vídeo agora, também faz parte disso. Sim, você mesmo. Cada vez que você compartilha uma mensagem como esta, cada vez que comenta, que curte, que envia para alguém, você está ajudando a cumprir essa profecia. Está participando ativamente da grande comissão que Jesus nos deixou em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aliás, se essa mensagem tem feito sentido para você, compartilha agora mesmo com pelo menos uma pessoa. Manda no WhatsApp, no grupo da família, nos stories,
onde for. Você não sabe o quanto uma simples ação pode impactar uma alma. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Se inscreve e ativa as notificações. Porque juntos somos parte desse movimento profético que está varrendo o mundo com a luz da verdade. Mas, mesmo com tudo isso acontecendo, há algo triste também acontecendo em paralelo. À medida que o Evangelho se espalha, também cresce o número de pessoas que o rejeitam. Pessoas que ouviram, conheceram, foram tocadas, mas escolheram abandonar a fé. Um fenômeno que a Bíblia chama de apostasia. E esse será o próximo sinal que vamos tratar. É como se o mundo estivesse se dividindo em dois grandes grupos. Os que recebem a verdade e se rendem, e os que a rejeitam e se afastam. Não existe mais espaço para neutralidade. E isso também cumpre as palavras de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Mateus 12:30. A apostasia é um sinal silencioso, mas profundo. Não se vê nas ruas, mas nos corações. Não está nas manchetes, mas está dentro das igrejas. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo tópico. É um dos sinais mais silenciosos, mas também um dos mais dolorosos. Não faz barulho, não estampa jornais, não causa desastres naturais, nem levanta bandeiras políticas. Mas devasta almas, enfraquece igrejas e esfria o fervor espiritual de milhares, todos os dias. Estamos falando da apostasia, o abandono da fé, uma epidemia espiritual que cresce como uma sombra sobre o mundo moderno e que, segundo a Bíblia, seria um dos sinais mais evidentes de que Jesus está muito perto de voltar. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo escreve algo profundamente profético. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele está dizendo que antes do anticristo se manifestar, antes do clímax dos tempos finais, a fé de muitos esfriaria e muitos se afastariam da verdade. E não é isso que estamos vendo hoje? Nunca antes na história moderna tivemos tantas pessoas dizendo: já fui da igreja, já acreditei nisso, já fui cristão, mas hoje não sou mais. Pessoas que cresceram ouvindo sobre Jesus, que participaram de ministérios, que viveram experiências com Deus e que hoje dizem abertamente que não creem mais. O que está acontecendo? Vivemos em uma era de relativismo, onde cada um constrói sua própria verdade. A fé cristã, que antes era respeitada, hoje é frequentemente ridicularizada. Muitos se envergonham de dizer que creem em Deus. A Bíblia é tratada como ultrapassada. Os valores cristãos são atacados diariamente em filmes, séries, músicas e redes sociais. E, em nome do progresso, muitas pessoas têm se afastado do caminho. Mas a apostasia não é apenas uma rejeição aberta da fé. Às vezes, ela acontece aos poucos. Começa com a negligência da oração. Depois, o distanciamento da palavra. Vem a frieza na adoração, a ausência nos cultos, a substituição da comunhão por entretenimento. E quando menos se percebe, o coração está longe. O corpo ainda está na igreja, mas a alma já saiu há muito tempo. É como um fogo que vai apagando sem alarde. E essa é a estratégia do inimigo: fazer com que você não perceba que está se afastando. Ele não te arrasta de uma vez. Ele vai enfraquecendo sua fé gota a gota, distração por distração, dúvida por dúvida, cansaço por cansaço, até que quando você percebe, está longe demais e pensa que não há mais volta. Mas há. Essa é a beleza do Evangelho. Mesmo para aqueles que se afastaram, a porta ainda está aberta. O Pai ainda está de braços estendidos, esperando o filho pródigo retornar. E se esse for o seu caso, ou o de alguém que você conhece, saiba que ainda há tempo. Jesus ainda está chamando, ainda está esperando, mas o tempo está correndo, e ignorar os sinais é brincar com a eternidade.
E aqui vai uma pausa sincera. Se você está assistindo a este vídeo e sente que sua fé já não é mais como antes, se você sente que está frio, distante, cansado espiritualmente, escreva aqui nos comentários: Senhor, reacende minha fé. Isso é mais que uma frase, é um clamor, um passo de volta, uma declaração pública de que você não quer ser mais um número nas estatísticas da apostasia. E se você conhece alguém que já esteve firme no caminho e hoje está afastado, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que esta mensagem seja exatamente o que ela precisa ouvir para retornar ao Pai. Porque no fim, tudo isso que estamos falando aqui não é só sobre sinais, é sobre salvação. Mas a apostasia não é apenas individual. Ela também acontece em escala coletiva. Igrejas inteiras têm abandonado os fundamentos da fé. Doutrinas bíblicas estão sendo substituídas por filosofias humanas. Pregações sobre arrependimento, santidade e cruz estão sendo trocadas por discursos motivacionais, autoajuda e relativismo espiritual. É como se o evangelho estivesse sendo adaptado para não ofender, para não incomodar, para agradar ao mundo. Mas um evangelho que agrada ao mundo não é o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho confronta, transforma, exige renúncia, entrega, arrependimento. E é exatamente esse evangelho que está sendo rejeitado. As pessoas querem o Jesus dos milagres, mas não o da cruz. Querem as promessas, mas não querem a obediência. E isso, segundo as Escrituras, também faz parte da grande apostasia. Paulo já alertava em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou. Estamos nele agora. Mas mesmo diante dessa decadência espiritual, há um remanescente fiel, um povo que não se dobrou, que ainda ora, que ainda jejua, que ainda prega a cruz, que ainda chora nos pés do Senhor. E esse povo está se preparando, está com as lamparinas acesas como as virgens prudentes, esperando pelo noivo. Porque apesar de tudo o que já vimos, guerras, falsos profetas, frieza do amor, desastres naturais, evangelho pregado, apostasia, ainda há um sinal poderoso, central, profético e que carrega um peso único nas Escrituras: Israel. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico: o sétimo e último sinal. A nação que é o relógio profético de Deus. Existe uma nação pequena, cercada por inimigos, marcada por guerras, exílios, retornos e milagres, e que, apesar de tudo, continua de pé. Uma nação que deveria ter sido apagada do mapa há milhares de anos, mas que permanece viva, forte e cada vez mais no centro das atenções mundiais. O nome dela é Israel. E se você quer entender os sinais da volta de Jesus, precisa entender por que Israel é o coração das profecias bíblicas. Desde Gênesis até Apocalipse, Israel é um protagonista. Não porque é mais importante do que outras nações, mas porque foi escolhida para ser palco de revelações divinas. Foi lá que nasceu o povo judeu. Foi lá que Moisés recebeu a lei. Foi lá que os profetas profetizaram. Foi lá que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E será lá que ele voltará. Tudo gira em torno desse pequeno pedaço de terra que, apesar de sua dimensão geográfica reduzida, carrega um peso espiritual gigantesco. Em Mateus 24:32, Jesus nos ensina algo profundo, usando a figueira como símbolo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Muitos estudiosos da escatologia entendem que a figueira representa Israel, e o florescimento da figueira representa a restauração da nação.
que aconteceu em 1948, quando, depois de quase 2.000 anos de dispersão, Israel foi oficialmente reconhecido como um Estado. Pense nisso, um povo que foi espalhado por todo o mundo, perseguido, massacrado, especialmente no Holocausto, retorna à sua terra e se torna uma nação novamente. Isso não é apenas um evento político, é um cumprimento profético, e a Bíblia já falava sobre esse retorno. Em Ezequiel 37, Deus mostra ao profeta um vale de ossos secos que se levantam, criam carne e vida novamente. Uma visão simbólica do renascimento de Israel. Desde 1948, os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio. Guerras, tratados, tensões políticas, movimentos militares, tudo passa por Israel. E a cada novo conflito envolvendo Jerusalém, mais próxima parece estar a realização das profecias. A Bíblia é clara. Jerusalém será um cálice de tontura para as nações. Zacarias 12:2. Ou seja, o que acontece ali terá repercussão mundial. Você já percebeu como os noticiários sempre voltam para lá? Israel é minúsculo em comparação com outros países, mas ocupa um espaço enorme nas manchetes e nas decisões políticas globais. E isso não é por acaso, é porque o palco está sendo preparado e a cortina do fim está prestes a se abrir. Segundo a profecia de Daniel, o tempo do fim envolverá alianças políticas com Israel, perseguições e uma aparente paz que será rompida por um grande conflito. Apocalipse também fala de Jerusalém como o cenário final da batalha entre luz e trevas. E o próprio Jesus disse, em Mateus 23:39, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Israel reconhecerá o Messias antes de sua volta gloriosa. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. Nos últimos anos, milhares de judeus têm se convertido a Jesus como o Messias prometido. Um movimento silencioso, mas crescente. Eles são chamados de judeus messiânicos. E isso também faz parte do plano de Deus, restaurar o coração do povo escolhido para que recebam aquele que foi rejeitado no passado. Israel é o relógio. E cada ponte queimada, cada tratado assinado, cada ataque, cada movimento em Jerusalém, tudo isso representa minutos avançando nesse relógio profético. Estamos vivendo os últimos momentos antes do maior evento da história da humanidade, a volta do Rei. Mas diante de tudo isso, guerras, falsos profetas, maldade, desastres, evangelho pregado, apostasia em Israel, fica a pergunta mais importante de todas. Você está preparado? Essa pergunta não é sobre religião. Não é sobre frequentar templos ou seguir tradições. É sobre o seu coração. É sobre estar pronto para o encontro com aquele que virá como leão, como juiz, como Rei dos Reis. Porque, como ele mesmo disse em Mateus 24:44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ele virá. Quando todos estiverem distraídos, quando acharem que tudo está normal, quando o mundo estiver correndo atrás de suas vaidades, ele virá, como relâmpago, como trovão, como juiz, mas também como noivo, para buscar aqueles que mantiveram suas lâmpadas acesas, seus corações preparados, suas vestes limpas, e essa é a parte que mais importa. Por isso, se você ouviu tudo até aqui, se sentiu o Espírito Santo falando com você em algum momento deste vídeo, coloque agora nos comentários: eu estou pronto, Senhor. Não é só uma frase, é um compromisso, uma entrega, uma declaração pública de fé. E se esse vídeo tocou você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas mais importante que tudo isso, busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Ore, leia a palavra, volte ao primeiro amor. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar, porque a qualquer momento o céu pode se abrir e a última trombeta pode soar.